Olá, eu sou Yuri Hanati, você está no canal da TEG Experiências Literárias. Vamos falar então, no nosso quadro Resenhas e Reverberações, sobre o nosso livro do mês de março, Flannery O'Connor, O Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias. Queridos, eu acho que essa é a primeira vez, tenho certeza que essa é a primeira vez que eu faço uma resenha de um livro de contos aqui para a TEG. Eu sei que a TEG já lançou outros livros de contos, mas não caiu nenhum para eu resenhar. Então, esse é o primeiro que eu estou resenhando. Vou tentar apontar alguns elementos que eu consigo enxergar na obra da Flannery O'Connor de maneira pontual em alguns contos, mas eu queria falar da tônica geral desse livro. Tá? Bom, vamos lá. A Flannery O'Connor é uma escritora sulista, né, e ela escreve sobre o sul dos Estados Unidos, que é um lugar complexo e problemático em vários sentidos. Né? É um lugar marcado pela derrota de uma guerra civil, né, ou seja, aquele sul escravagista que foi derrotado e que criou a partir daí um ressentimento com o resto do país. E por outro lado, uma religiosidade muito exacerbada, né, que a gente vê ali daquele sul todo passando pelo aquilo que eles chamam de Bible Belt, né, o cinturão bíblico, né, que existe ali um protestantismo fundamentalista muito grande, associado a uma xenofobia imensa, racismo e todas essas outras coisas. A Flannery é fruto dessa terra e ela escreve então com olhos extremamente realistas. Né, ela é uma escritora moderna, claro, mas ela tem o realismo dela muito exacerbado. Né? Ela reconhece o mundo a partir dessa observação. Então ela vai pintar para a gente o que há de mais contraditório e complexo e podre nessa sociedade que cresceu, né, ao redor dela durante toda a vida dela. A Flannery O'Connor morreu muito jovem, né? Morreu acho que com 39 anos, né, de lupus, e antes disso escreveu baseado então nessas observações. Então o que a gente tem nos contos da Flannery O'Connor? O que é um conto da Flannery O'Connor? Né? Primeiro é um racismo estrutural muito marcado, né, por parte das pessoas que são essas pessoas com baixa escolaridade, que moram ali, e existe um certo protesto contra aquilo que se tem como sabedoria popular, que se tem como, enfim, que se tem como tradicional nessa região. A Flannery rejeita tudo isso. Né? A gente tem esse conto que chama Gente Boa da Roça, né, que acho que é o penúltimo conto do livro. E esse conto assim, é um dos mais acachapantes. Aliás, os dois últimos são bem marcantes, mas esses dois principalmente, assim, eles são o Gente Boa da Roça, ele é muito sintomático disso, né? Aquelas mulheres, a maioria são mulheres que vivem sozinhas, né? E elas têm essas filhas que, aqui no caso da Gente Boa da Roça, a Ruga é uma mulher até um pouco mais crítica e se julga mais esperta que as outras pessoas. Depois ela é enganada, né, pelo vendedor de Bíblia, mas são pessoas extremamente pobres de espírito e infantilizadas e tudo isso, né? E então ela fala, né, a mãe dela fala pro vendedor de Bíblia, né, assim, a gente boa da roça é o sal da terra, né? Esses bordões assim que parecem esconder por trás uma certa sabedoria ancestral, mas que na verdade é só pobreza de espírito. Né? Ele quer dizer assim que importa mesmo são aquelas pessoas simples ali da roça, mal sabendo que essas pessoas são as pessoas que são tóxicas, que são ruins para as outras pessoas, que são intolerantes ao indiferente, né, e tudo isso. Então isso é muito peculiar, né? Esse contraste que a gente tem de uma escritora que está escrevendo sobre aquilo que ela vive, mas com lentes assim que não julgam, não julgam. Quem julga é a gente, com os nossos valores, com valores que são claros. Você pode ler aquilo, se você enfim, não tiver uma leitura crítica desse livro, você pode ler o livro com uma exaltação desse povo, né? Se você se colocar principalmente como parte desse povo, você pode ler como uma exaltação desse povo. Mas existe sempre esse contraste
o último conto lá do Refugiado de Guerra, né, aquele polonês que vem e é muito melhor do que todo mundo que trabalha ali. Aquele ali é o contraste do outro, né, do homem de fora, que vem e desestabiliza a fazenda. Né? São contos quase todos rurais e tal. Tenho a impressão com esses personagens da Flandre assim, que não existe bondade entre eles, assim, só existem relações de interesse, só existem relações mesquinhas, econômicas ou tradicionais. Então, assim, a mãe vai naquele, né, que a próxima vida pode ser a sua, né, como é que é o nome desse conto? A vida que você salva pode ser a sua. A mãe explora um cara que é sem braço para fazer ele casar com a filha, que a filha é meio tantã, e aí ela acha que vai arrumar um marido e tal, e mantém o cara ali no cabresto e tal, e na verdade o cara só queria roubar ela no final das contas. Ou seja, assim, ninguém está muito a salvo desse universo da Flannery O'Connor. Todo mundo é meio podre, assim, todo mundo se aproxima dos outros por interesse, todo mundo quer passar a perna em todo mundo, sabe? Aquela coisa da lei de Gerson, né? Todo mundo quer levar vantagem sobre os outros. Então essa é uma questão. O racismo é uma outra questão muito interessante nessa obra, porque em nenhum momento ela faz julgamento sobre o racismo das outras pessoas, mas ela pontua o racismo de uma maneira que pra gente que é brasileiro pelo menos é muito particular. Né? A gente sabe que os Estados Unidos é um país abertamente racista, né? Ao contrário da gente que é veladamente racista. A gente continua sendo racista, mas a gente é racista na maledicência, nos pequenos comentários, nas indiretas, né? E a gente presencia poucos casos de racismo explícito, né? E quando presencia é questão de cadeia mesmo, enfim. Mas aqui nesse livro a gente percebe uma série de comentáriozinhos racistas assim, ao longo do livro, o que dá a entender a construção de valores desses personagens dela. Né? E é claro que o ponto alto desse livro, nesse sentido, é esse conto que chama O Negro Artificial, que é de um cara, né, um avô que leva o neto para a cidade grande, né, para Atlanta, e ele não... Ele diz pro neto que o neto nasceu em Atlanta, o neto gosta de se gabar disso, ele tem 10 anos, e ele diz que ele já conhece, não sei o que e tal, e o avô faz dessa viagem uma viagem pedagógica para instaurar o racismo nele. Claro que ele não diz isso com essa intenção, mas ele faz isso de uma maneira maliciosa e subreptícia. Ele diz, eu quero ver quando você chegar lá e você ver todos aqueles negros lá, como é que você vai sair, não sei o que. E aí quando eles veem o primeiro negro, e aí o menino passa despercebido por ele, assim, e tem um momento que o avô fala para ele assim, você não percebeu nada de diferente naquele cara, não? Daí o neto, que não tem o racismo nele, ele fala assim, não sei, uma pessoa velha, uma pessoa que tem bengala, não sei o que, ele fica apontando vários outros traços dela, né? E aí ele fala assim, não, era um negro. E daí daí ele vai lá e corre lá para ver o negro, enfim. Quer dizer, é um processo de construção do outro pela chave negativa, né? Então, assim, essa narrativa do nós contra eles, que é muito e é perene na história dos Estados Unidos, assim, e acho que até, enfim, amplamente explorada na literatura, é reforçada por esse comportamento, né? por essas coisas. Por último, eu queria falar sobre a questão da mulher nesse livro, que também não é muito melhor, assim, sabe? As mulheres, elas são relegadas a maioria das mulheres que a gente vê aqui, elas são sozinhas, né? Elas não têm família, ou se tem uma família fragmentada, né? Elas são chefes de família, né? Ao contrário daquilo que é convencionado para o sul dos Estados Unidos dessa época, em que existe um patriarcado que rege as relações familiares. As mulheres lidam sozinhas com a lida da fazenda e com aquilo que elas chamam dos empregados, né, que elas chamam de os negros, né, enfim. E elas são extremamente rígidas na postura conservadora e religiosa delas, e elas criam as meninas e as filhas delas em relações
também conservadoras, que tolhem elas, na maioria dos casos, de qualquer outra atividade que elas possam fazer. Então crescem crianças assim, mulheres, na verdade, crianças, né? São tipo infantilizadas. Esse conto, Um Templo do Espírito Santo, né? Que chegam lá as duas meninas para passar, saem do convento e vão lá passar uma semana, ou um final de semana, na casa da mãe. Assim, perceba a primeira coisa assim, sobre esse conto: não tem ninguém que se salve nesse conto, não tem ninguém que se acha que é uma pessoa que vale a pena ser amigo ou qualquer coisa do tipo assim. Todo mundo é muito execrável, sabe? E segundo, também ninguém parece estar se suportando, ou seja, as meninas vão para casa, elas não querem muito porque elas não gostam muito da convivência da mãe, né, do tipo. A mãe também não quer ver muitas meninas, a irmãzinha delas que fica lá assim, tipo, também não está muito afim, está mais afim de sacanear elas e tal. E elas são extremamente bestas, assim, tudo, elas ficam dando risadinha, fazendo os comentários, sabe, idiotas o tempo inteiro, assim, porque é fruto dessa deficiência de formação e de opção que a mulher nessas condições tem, né? Então elas se criam bobonas, assim, elas se criam, sabe, abestalhadas e sem nada de bom a acrescentar para ninguém, sabe? E aquilo que a gente percebe lendo todos esses contos, na verdade é isso, assim, ninguém meio que se salva, cara. Todo mundo é muito pobre de espírito, ninguém acrescenta nada para você enquanto leitor, sabe? E você assiste a esses contos, a esse palco da vida, né? A gente pode lembrar daquela frase do Balzac, né, que diz: os romances são a história secreta dos povos. A gente pode estender isso para os contos também, né? A gente consegue aprender muito sobre o sul dos Estados Unidos nessa época por esses contos aqui, né? A gente assiste tudo isso com um fácil olhar de reprovação, mas com um certo asco de tudo que está ali, sabe? A gente fica meio... que droga de vida, sabe? Que pobreza, que monte de nada que é isso aí, né? Enfim. E com tudo isso a gente tem um livro que é extremamente realista e é um livro que se ganha, na minha opinião, pelo menos, por ele não ser moralista nesse sentido e ele deixar o moralismo, nosso julgamento de valor todo para o leitor, né? Ela não é uma escritora pedagógica nesse sentido, ela é muito respeitosa com a nossa inteligência e ela também consegue construir histórias interessantíssimas a partir de personagens nada interessantes. Nada, assim, nada daqueles personagens ali se aproveita como qualidade, sabe? O que é uma coisa muito engraçada de se ver na literatura, porque sempre, pelo menos a gente tem um personagem com que há uma identificação, com que há uma certa empatia, e aqui nada. A escritora aproxima a gente da literatura dela pela repulsa que ela cria na gente pelos personagens dela. Então acho que essa é a moral aí do livro Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, da Flannery O'Connor. Beleza? Vamos ficando por aqui, nos encontramos nas próximas resenhas e agora vamos conversar então sobre o livro aqui nas caixas de comentário, tá bom? Um abraço, galera, e tchau!